Olá pessoal, eu aqui novamente para compartilhar minhas reflexões com vocês. Pessoal, hoje vamos caminhar por uma linha tênue que separa o impossível do alcançável, o distante do íntimo. Vamos refletir sobre um homem que mora num reino além do horizonte, mas que ao mesmo tempo habita o coração de cada um de nós. Este é o podcast Pausa para a Reflexão. Sejam todos bem-vindos. Ele era um homem anônimo na multidão. Carregava nos ombros um projeto quase impossível: unir a humanidade, culturas, modos opostos de pensar e de agir. Quando olhamos para o mapa, vemos fusos horários que separam o Japão do Brasil. Tudo parece distante demais. A distância entre opostos é de fato grande. E talvez você, como eu, já tenha se sentido pequeno diante de um ideal tão grandioso. Mas esse homem anônimo foi reconhecido e apontado. Olhem aquele ali, ele tira os pecados do mundo. E o jovem, na idade dos ideais, se aproxima. A pergunta é simples: onde você mora? E a resposta: venha e verá. O que aconteceu quando o jovem foi e viu? Bem, ele descobriu que aquele homem morava no reino além do último horizonte. Um lugar onde anos-luz são medidas insuficientes. Para chegar lá, não se precisam de pernas, só de coração. Um coração que ame mais do que a si mesmo. A vida inteira parece pouca para chegar lá. Não parece? Porque nesse reino não há espaço para ódios ou vinganças. Lá, a regra é o perdão absoluto. Imagine, se alguém te der um soco na face, a instrução é virar outra face, como quem achou pouco e pede mais. É o convite para a humanidade que desafia toda a nossa lógica. Eu te pergunto, meu irmão, será que um dia a gente chega a esse nível? É longe demais. Ainda mais quando a gente coloca limites no perdão. 7 vezes, pensamos, 7 vezes já é demais. Mas a resposta que ouvimos ecoa através dos séculos: perdoe 70 vezes 7. E na linguagem daquele reino, isso significa perder a conta de tanto perdoar. Perder a conta, esquecer o cálculo, deixar o ego de lado. Porque o ego sempre nos sussurra que o perdão também tem limite. Mas no reino daquele homem não tem limites. Amar e odiar. Amigos e inimigos. No dia a dia, é difícil que eles nos sejam iguais. Mas a porta daquele reino não se abre para quem não aprendeu a amar os próprios desafetos. É um convite radical a abraçar os inimigos, não apenas tolerar, mas amar. Será que um dia chegamos lá? Mas então a história muda. O texto que estamos refletindo hoje termina com uma reviravolta. Ele fala de um assassino, talvez o pior de todos. Alguém que passou a vida inteira odiando, matando e roubando. Mas, na hora final, na beira do abismo, teve um acesso de arrependimento. E ouviu daquele mesmo homem: você, ainda que assassino, esta noite estará comigo no meu reino. E aí, a distância se desfaz. Porque, de repente, o que era longe demais se torna perto demais. O coração é que faz a distância, uma distância que não se mede em passos. O que parecia impossível se torna possível num instante, por um ato de entrega e fé. A lei, com suas regras e limites, faz tudo ficar longe, mas Jesus, com sua graça e misericórdia, deixou tudo perto. É o amor que se alimenta se dando. Se pararmos de dar, o amor morre. Se darmos, encurtamos a distância. Hoje, a reflexão é esta, pessoal. Qual é a distância que te separa do perdão? Que te separa de amar o inimigo? Que te separa de recomeçar? Longe demais ou perto demais? A escolha, no fim, mora no coração. A cada um basta se dar e não parar. Ficamos por aqui hoje, pessoal. Obrigado por caminhar conosco nessa reflexão. Este foi o podcast Pausa para a Reflexão.
E se essa reflexão tocou seu coração, compartilhe com seu irmão. Beijo a todos.